Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de História. Na verdade, esse é o de História, né? Para o PISM 1. Você está assistindo essa aula no nosso canal do YouTube, youtube.com/historiastudio, ou pelo nosso site, historiastudio.com.br, ou até mesmo se você já é o nosso aluno do curso. Muito obrigado por estar participando aqui do nosso curso preparatório de PISM 1 da área de Ciências Humanas. Você tem acesso ao nosso material complementar, ao nosso material didático, às questões, às aulas extras, também tem direito ao blog premium do Story Studio, com podcasts, vídeos, artigos, resenhas, resumos e mapas mentais exclusivos para membros. Então, se você é nosso aluno do curso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de mais um módulo. Aqui a gente está no módulo 6, dedicado ao mundo medieval. A gente falou no módulo 5 sobre a antiguidade e a antiguidade africana, também falamos sobre a questão da história ágrafa. Agora a gente vai entrar no medievo e, obviamente, como eu faço em toda abertura de aula, eu recomendo que você que está nos assistindo no YouTube se inscreva no nosso canal, acesse os links que estão na descrição. Na descrição aqui e no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link do nosso site, o link das nossas redes sociais e o link para o cursos.historiastudio.com.br, que é a nossa plataforma de cursos preparatórios, com atendimento para você. A gente está implementando alguns atendimentos aí para os estudantes de vestibular na área da psicologia, da psicopedagogia. A gente também está auxiliando pessoas com dificuldade de aprendizagem para vocês poderem encontrar o caminho de vocês. Também teremos um atendimento aí especializado para aqueles adolescentes que estão em busca de uma carreira, que estão tentando encontrar o melhor caminho, os melhores traços, os melhores objetivos e se encontrar aí numa carreira legal para fazer o seu vestibular. Isso inclui aí o vestibular seriado do PISM, tá bom? Acesse nossas plataformas, nossas redes sociais, entre em contato conosco pelos comentários. Você que está no curso, você pode entrar em contato conosco pelo fórum, né? Se essa aula tiver a aba de comentários, você pode fazer o seu comentário e aí ele fica exclusivo e individual. Se não, faça no fórum. Algumas aulas são para o fórum, por quê? Que você pode debater com outros colegas e alguém da minha equipe pode te responder além de mim. Quando você põe o comentário só no curso, só eu consigo acessar e aí vai demandar do meu tempo disponível para isso. Quando você coloca no fórum a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, outros alunos do curso, só desse curso, né, do PISM, vão poder visualizar e comentar, e outros profissionais aqui da minha equipe, que trabalham comigo aqui no estúdio ou no escritório, também podem responder as perguntas, tá bom? Podem acatar sugestões, pedir desculpas por alguma falha que você tenha visto que a gente aqui na produção tenha cometido, ou aqui na apresentação. Então, por favor, se você está no curso, mande as suas mensagens pelo fórum. Se você está pelo YouTube, pode mandar pelos comentários aqui ou manda mensagem pra gente no direct do Instagram pra gente poder negociar com você, conversar e a gente tirar as suas dúvidas também. Mas recomendo sempre, acessem a nossa plataforma de curso, o curso está com preço maravilhoso, dá para dividir em 12 vezes no cartão, dá para pagar no Pix com desconto. Conversa com a gente que a gente ainda consegue manobrar um pouco esse preço para você adquirir o curso e participar aí do PISM 1, beleza? Bom, vamos entender então esse módulo, assim como eu faço com toda abertura de módulo. Vou recomendar, inclusive, que você curta esse vídeo, compartilhe e nos ajude a crescer aqui nas redes sociais e também na internet. Mas como eu faço com todo módulo de abertura, né, todo vídeo de abertura de módulo, na verdade, eu disponibilizo gratuitamente essa aula para o YouTube, tá? Lembrando que os materiais extras, todo o acesso à nossa plataforma, todo o acesso ao nosso blog premium, né, todo o material didático, o banco de questões, ou não banco de questões, mas as questões que nós fazemos, né, as questões que a gente comenta, as aulas de comentário de questões, as aulas de plantão de dúvida, são exclusivas para quem é do curso, tá? Mas aqui você vai ter acesso à primeira aula do módulo 6, dedicado à história medieval, tá? Ao medievo, aí, o mundo medieval. Entendendo isso, a gente vai então para a leitura desse tópico estruturante, na verdade, desses objetos de conhecimento, desse segundo tópico estruturante do módulo 1 de História, tá? Lembrando, o módulo 1 é o nome que o PISM 1 é chamado oficialmente pela Federal Juiz de Fora, tá? Vamos dar uma olhada aqui então na nossa tela. Vocês vão ver aí já o nosso objeto de conhecimento à mostra, né? Então, os tópicos estruturantes dessa parte da matéria: tempo, espaço, território, fronteira, política e trabalho, né? Difere um pouquinho do primeiro módulo de história, módulo 5. Você voltar lá, você vai ver nessa aula que a gente fala tópicos estruturantes diferentes. Mas, na real, o que nos interessa aqui não é nem olhar o tópico estruturante, e sim o objeto de conhecimento. Ou seja, qual é o conteúdo, de fato, que eu preciso saber para entender esses tópicos. E aí, o conteúdo, de fato, está logo embaixo, dentro da tabela. Tá aqui, ó, você está vendo? Já marcado
porque o que vai ser falado nessa primeira aula é a passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Então aqui nós vamos tratar, já logo nessa primeira aula, a formação do mundo medieval a partir da diferença das diferentes instâncias, seja ela econômica, mental, política, cultural e racial, a problematização dos marcadores discursivos que associam o período medieval ao período das trevas. Então a gente vai fazer uma análise crítica sobre o termo período das trevas para entender o período medieval e quem construiu esse termo, né, e criticá-lo, obviamente pensando na problematização dos marcadores discursivos, e também vamos falar sobre a formação do mundo medieval a partir de pontos distintos, como economia, questão mental, questão política, questão cultural e a questão racial. Durante as aulas aqui, não dá pra ver, né, porque a minha biblioteca aqui atrás, eu acabo tampando ela com, né, com a minha imagem na frente, mas aqui, no lado de cá, ó, do lado de cá, não pega, realmente nessa altura que eu botei a câmera hoje não pega, mas eu depois trago a imagem pra vocês, pego o livro e mostro pra vocês aqui, que é um dos livros mais importantes que eu tenho na minha biblioteca aqui atrás, e aliás é o maior livro que eu tenho, foi um dos mais caros que eu comprei, que é o livro do Johann Huizinga, que é um medievalista que eu uso muito nos meus trabalhos acadêmicos para falar do outro livro dele que fala sobre o jogo, né, o Homo Ludens. É um livro mais de filosofia, é um livro que vai pensar o homem no meio lúdico. E o livro que eu estou citando aqui para vocês é um livro medieval, tá ali na minha pequena parte de Idade Média na biblioteca, e aqui atrás tem o livro que ele fica, é o único livro que está de frente, inclusive, né, porque a capa é linda, O Outono na Idade Média, que vai discutir exatamente a produção cultural e vai discutir e remover essa ideia, esse ideário de Idade das Trevas. Então a gente vai discutir bastante isso nessa aula já. Na próxima aula, a gente já vai falar sobre feudalismo. Descendo aqui para vocês, o tópico, né, o conteúdo B seria feudalismo. Dinâmicas da produção e organização econômica e social no feudalismo. A terceira aula nós vamos falar sobre mentalidades, papel do cristianismo, da Igreja Católica na formação cultural da Europa medieval e a articulação entre poder e saber no mundo medieval. Então, a gente vai falar aqui sobre como que a Igreja Católica ela construiu o seu poder político, econômico, mental, cultural dentro da Idade Média e como que ela articulou essa relação do poder e saber no mundo medieval. Lembrando que as primeiras universidades são, no medievo europeu, são católicas, são da igreja, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão do cristianismo e o poder do cristianismo dentro dessa estrutura das mentalidades na terceira aula. Na quarta aula, a gente vai ter uma aula um pouco mais longa, porque a gente vai ter que falar sobre a organização cultural e religiosa do mundo islâmico, e a gente está falando do que a gente chama de medievo oriental, ou Idade Média árabe, né? A gente vai olhar para o lado do norte da África, do Oriente Médio, o lado asiático da Idade Média, tá? E reparem que nesses tópicos, nessa estrutura, a gente não vai falar de Império Bizantino, a gente não vai falar do cisma do Oriente, a gente não vai perceber isso agora porque não é tópico estruturante, não faz parte desses conteúdos dos objetos de conhecimento, tá? O que nós temos que fazer é focar. Então, focando, a gente vai falar do mundo islâmico. A gente vai falar da organização cultural e religiosa do mundo islâmico, suas contribuições para a sociedade ocidental. Nós vamos falar sobre a islamização e a organização dos reinos e impérios africanos, Mugana, Mali, Songhai. A gente vai falar sobre os processos de expansão muçulmana no Egito, em todo o Maghreb, que é a região norte da África, com a costa oriental da África e também do Sudão. A gente vai passar por esses tópicos, já dividindo eles na última aula e na penúltima aula. Bom, vocês repararam que teve um corte aí porque eu espirrei. E aí eu fiz o corte na aula, né? Geralmente não tem corte, geralmente a aula é batida, né? Direto, numa gravação só, mas infelizmente eu tive que cortar. Mas vamos voltar então para nossa aula. Vamos continuar aqui falando. Bom, pessoal, entendendo então que esses são... Entendendo então que esses são os tópicos
que nós vamos trabalhar ao longo deste módulo 6. Vamos direto então ao primeiro ponto. Vamos entender exatamente a relação da passagem do mundo antigo para o mundo medieval, né? Então, olhando para essa primeira temática, para este primeiro objeto, nós vamos fazer a nossa aula, então, né, dando sequência a essa ideia de discutir e problematizar o discurso da Idade Média ser tratado como Idade das Trevas. A passagem do antigo para o medievo forma o mundo medieval e suas diversas instâncias. E nós vamos entender, então, e situar vocês que a temática, na realidade, ela passa por um processo, como todo processo histórico, ele é lento, gradual, não é ao mesmo tempo, não é igualitário, não é em todo o território europeu. Lembrando que a Idade Média ela é um fenômeno praticamente exclusivo da Europa, né? O feudalismo, toda a estrutura que a gente vai falar aqui, a gente está olhando para a Idade Média europeia, até a aula 4, né? Porque na aula 4 e 5 a gente vai falar sobre a Idade Média do norte da África, do Oriente Médio, a sua relação com a Europa, tá? Então, quando a gente trata Idade Média e Antiguidade Clássica, a gente está falando muito de Europa, ok? Então, a gente vai dar sequência à nossa aula entendendo essa estrutura. Primeiro, entendendo que a passagem do mundo antigo para o medievo não é algo comum, igual, homogêneo em toda a Europa, tá? E quando vocês escutam a palavra Idade Média, o que vem na mente de vocês? São cavaleiros, castelos, feudalismo, né, sucerano e vassalo, a ideia de Idade das Trevas, o que vem na mente de vocês? Deixa aí nos comentários para eu entender como que vocês imaginam a Idade Média ou lembram da Idade Média que vocês estudaram lá no 7º ano e vocês estudaram agora na primeira série do ensino médio, por volta ali da virada do primeiro para o segundo bimestre, né? Geralmente é estudado esse tema. Na terceira série, as pessoas também voltam a estudar isso, tá? Só para você que está no PISM lembrar, terceira série geralmente é revisional, a gente volta a falar de feudalismo na terceira série, lá no primeiro bimestre, de uma forma muito rápida a gente fala de Idade Média, tá? Bom, hoje a gente precisa explicar o seguinte, que não foi um corte brusco entre o antigo e o medievo, mas um processo de transformação ao longo do século. Já falei isso aqui algumas vezes nessa aula para vocês entenderem. A crise do Império Romano ela começa no século III e ela se encerra no século V com o fim do Império Romano do Ocidente. As invasões dos povos germânicos, a crise econômica, a dificuldade de manutenção das fronteiras, a queda da produção agrícola, a dificuldade de manutenção, inclusive, do poder centralizado na mão do Império ou na mão do Imperador. A gente vai ter, inclusive, uma curiosidade histórica importantíssima, é que o primeiro rei de Roma era Rômulo. E o último imperador de Roma era Rômulo, né? Também tinha o nome de Rômulo. Rômulo César foi o último imperador de Roma, né? Que vai, inclusive, perder a cidade. E Roma, de fato, vai acabar com uma pequenina cidade mais próxima da França do que da Itália, tá? E aí, nós temos o fim da unidade do Império, com a fragmentação territorial, com a quebra do Império Romano do Ocidente e do Oriente, as mudanças culturais, a difusão do cristianismo como religião oficial lá a partir do século IV, a incorporação de elementos germânicos na cultura romana, que já começou com César, com Caio Júlio César, no fim da República, né, e vai ser expandido à medida que o Império vai crescendo e vai tomando novas terras, eles vão também incorporando culturas pensadas, né, como culturas bárbaras daquela época, daquele período, chamado assim, pelos povos já daquele período, tá? A gente tem que entender que o processo é longo, complexo e não apenas uma queda repentina de Roma em 476 d.C., né, já no século V. Então, a gente vai observar que essa questão da passagem do mundo antigo para o medievo, ele vai ser estudado por muitos estudiosos, por muitos historiadores, mas para nós no PISM, para a primeira fase do PISM, a gente tem que ser mais objetivo e direto, entender o seguinte. A primeira questão é compreender que essa passagem do mundo antigo foi centrada no Império Romano para o mundo medieval, que ele vai ser mais fragmentado, ele não vai ter um poder central, vários senhores feudais têm poder quase que próximo poder de um imperador, mas são processos longos, né? A princípio, cada feudo, cada região vai ter uma estrutura de feudalismo um pouco diferente uma da outra, mas a gente trata como se fosse tudo uma coisa só, né? Basicamente, o que a gente entende de feudalismo e Idade Média acontece quase que exclusivamente no território central da Europa Ocidental, né? Ali entre França,
Alemanha, Itália, né? Praticamente nessas regiões que a gente vai encontrar essa Idade Média mais tradicional, retratada em filmes, retratada em histórias em quadrinhos, né? Em alguns livros. Então, até essa questão da mitologia, né, de monstros e tudo mais, a gente vai encontrar muito mais nessas três regiões aí, Itália, França e Alemanha. Bom, o que a gente vê muitas vezes é que os livros didáticos apresentam uma transição como se fosse um corte fechado. Então, 476, acabou Roma, pronto, acabou, queda de Roma, a gente já começa a falar de Idade Média. São como se fossem coisas muito quadradas, né? Cortadinhas historicamente. Na verdade, a gente está diante de um processo longo, gradual, que se estendeu ao longo dos séculos por territórios muito limitados, mas à medida que foi avançando, esses territórios foram percebendo, entendendo outras culturas, outras civilizações, outros povos, foram também se adaptando na Europa à estrutura do feudalismo, à estrutura do medievo mais tradicional. Claro que, com o passar do tempo, alguns feudos foram se tornando grandes espaços de dominação territorial. Alguns feudos foram se colocando como líderes de outros feudos menores e quase formando reinos, né? Alguns reinos, inclusive, foram formados dentro dessa estrutura, tá? O Império Romano, a partir do século III, começa a enfrentar uma série de crises internas e externas. Internamente, havia dificuldades econômicas, a queda da produção agrícola, o aumento de impostos, a dificuldade de manter a administração de território tão vasto. Externamente, o Império sofreu com as invasões e imigrações de diferentes povos germânicos e povos eslavos também, que pressionavam suas fronteiras. Aos poucos, esse império, que já havia sido unificado, começou a se fragmentar. E a gente tem Adriano sendo a maior expansão do império, e dali para frente a gente já tem uma queda dessa expansão e começamos a ver o império perdendo o território e sofrendo grandes invasões. Tá? A gente vai ver que, além disso, o cristianismo ganhou cada vez mais espaço. Em 380, depois de Cristo já, com o Édito de Tessalônica, na região do Império Romano do Oriente, né, ali na região da Grécia, o cristianismo se torna uma religião oficial do Império. Isso vai gerar mudanças profundas na mentalidade e nos valores da população romana. Não é apenas o Império que muda, mas a forma como as pessoas pensam o mundo, a vida, a morte e as relações sociais. Portanto, o que chamamos de queda de Roma não deve ser visto como o fim repentino de Roma, mas sim o declínio que levou ao fim, né? Como uma transformação numa estrutura para outra. Então, história é processos. História é formada por processos, tá? E pensando nisso, a gente já vai entender que a formação do mundo medieval ela é diferente em vários pontos. Então, do ponto de vista da economia, por exemplo, há uma mudança significativa, né? A gente tem um modelo urbano e comercial romano que vai dando lugar a uma economia ruralizada, uma economia pensando no meio rural, porque os centros urbanos são esvaziados devido aos inúmeros ataques feitos pelos germânicos e pelos eslavos. Então a gente vai ver que os centros de poder vão se mudando do centro da cidade para as áreas rurais nessas fortificações que vão dando origem aos feudos, né? E inclusive dando poder político aos senhores feudais, que eram os donos dessas terras. Tá? Então, no meio econômico, vai ser anteriormente baseado no comércio e agora baseado na propriedade de terra e na produção agrícola. Surge a figura da vila e mais tarde a dos feudos, em que a servidão substitui o trabalho escravo, que era, como a gente já viu anteriormente, um ponto importante para a economia romana. Não é que o comércio desaparece totalmente. As vilas, os feudos comercializam entre si, né? Porque a gente não consegue produzir tudo num feudo só. Né? Tem feudo que não vai ter ferro para produção, tem feudo que não vai ter vamos produzir alguns tipos de hortaliças, alguns tipos de frutas. A gente vai ter o azeite, a uva, né? A azeitona, a uva, que vão ser produzidas ali, o azeite e o vinho, mais na região mediterrânea. Então vai ter um comércio interno muito menos intenso. A economia feudal não é pautada no comércio como foi a romana, mas ela vai ser focada na produção agrícola. E aí as disputas, inclusive, são territoriais por produção agrícola e por minério, tá? Por minérios que vão ser essenciais para a construção dos feudos, para a fabricação de armamentos, ferramentas, tá? Então, nessa estrutura, não é que o comércio desaparece, mas ele perde centralidade diante da economia agrária de subsistência, principalmente a de subsistência, que agora o foco era a sobrevivência, né? Na dimensão mental, o imaginário e os valores dessa população passa pelo cristianismo, e aí o cristianismo se torna uma força central durante a Idade Média. A vida das pessoas passa a ser marcada pelo calendário da igreja,
pelas festas religiosas e pelos rituais cristãos. A ideia de pecado, salvação e julgamento final orienta os comportamentos, práticas e formas de ver o mundo e, como eu já falei, as relações sociais. Inclusive, é por causa dessa estrutura do medievo que a gente vai ver na Idade Moderna os reis absolutistas, que vão centralizar o poder, inclusive o poder cristão, o poder religioso na mão deles, né? Se assemelhando como sendo mais próximos de Deus e ali observando também a estrutura de poder dos estados pontífices da região ali da Itália, que tinha o rei, né, o líder político, administrativo, também sendo líder religioso, e no caso eram os papas. Olhando para essa estrutura, gente, só vou lembrar vocês o seguinte: eu, tá, Jason, professor Jason, não sou somente o professor que está explicando esse conteúdo para vocês. Também produzi o material que você está recebendo aí como material extra, ou material complementar no seu curso. Lembrando também, né, falando um pouco mais sobre a minha formação, eu já expliquei em alguns momentos, em alguns outros vídeos, mas eu não sei se esse específico está no YouTube. Dentro da minha formação, eu sou formado em História Antiga e Medieval, sou especialista em História Antiga e Medieval, tá? Fiz o Lato Sensu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelo Núcleo de Estudos da Antiguidade. Então, eu sou especialista em medievo, muito mais em História Antiga Romana do século I, porque eu trabalhei isso, eu falei isso na aula anterior, né, no curso anterior, no módulo 5, que eu trabalhei gladiadores no primeiro século, né? Eu falei sobre a estrutura dos gladiadores, a fama, a infâmia, a gente debateu bastante isso na minha apresentação de trabalho, de conclusão de curso na UERJ. Óbvio que eu tive muitas aulas de medievo, né, eu tenho muito material sobre medievo, estudei bastante sobre medievo, mas não é meu foco, né? Meu foco de estudo é antiguidade clássica romana e focada ali na região dos jogos, né, na relação dos jogos. Eu citei já Johann Huizinga, que eu usei como base, inclusive, para falar sobre o Homo Ludens, né, o lúdico na humanidade. Agora, retornando para a Idade Média, só para vocês entenderem que eu busquei muitas fontes, obviamente eu busquei muito dentro do nosso material didático, fiz alguns resumos, estudei bastante para trazer de uma forma mais enxuta, mais direta, os conteúdos focados para aquilo que o PIS me pede, tá? Então eu tive que separar muita coisa, ler muita coisa. Você vê que esse curso está saindo agora no segundo semestre. Já conheço o PISM, já sei a estrutura do PISM, fiquei esperando o edital sair para ver se ele era semelhante ao do ano passado, se ele tinha muitas mudanças. Teve algumas mudanças sim, tá? A gente tá fazendo o curso dentro dessas mudanças, mas eu fui estruturando o curso, lendo tudo que eu precisava ler, vendo tudo que eu precisava ver dos PISMs passados para poder criar para vocês um conteúdo que fosse mais direto e que vocês não perdessem tempo, tá? Então esse é um curso intensivo do PISM, só para relembrar isso que eu falo no módulo 0, é o módulo inicial que está todo disponível no YouTube, tá? Vamos então voltar para nosso entendimento desse mundo medieval, pensando então na fragmentação do poder. Já que eu falei da mentalidade, que passa muito pela Igreja Católica, que nesse momento era só cristianismo, né, que era só igreja cristã, essa igreja ela é fundamental para a mentalidade, as relações humanas, as relações, inclusive, dos estados formados ali pelo feudalismo, tá? Vai orientar comportamento, prática e forma de ver o mundo. Por causa disso também a gente vai ver uma fragmentação do poder. Então, politicamente, ocorre uma fragmentação do poder que, enquanto o Império Romano buscava uma unidade centralizada, a Idade Média se caracteriza pelo poder descentralizado para cada senhor de vila ou cada senhor feudal. O rei continuava existindo em alguns lugares, existiam alguns reinos ainda, mas com uma autoridade muito limitada. Ele dependia da sua relação com os senhores feudais. Lembra de Game of Thrones, né? A gente tem um rei dos 7 reinos, que na verdade são 7 feudos, né? Cada senhor feudal daquele deve obediência ao rei, mas eles disputam, inclusive, entre si para ver quem apoia o rei, quem não apoia o rei, quem quer assumir o trono real lá na cidade, né, de Porto Real, né, traduzindo para português. Então a gente vai encontrar, inclusive em Game of Thrones, essa estrutura de feudalismo, mesmo tendo um rei. Cada senhor feudal tem um poder específico, que podem se unir, inclusive, contra o rei, né, e o rei ele é muito frágil nessa estrutura, assim como em Game of Thrones, né? Apesar de toda a parte mitológica de Game of Thrones, a gente encontra muito dessa estrutura do medievo ali dentro, tá? Então, essa fragmentação de poder, o rei, apesar de continuar existindo, ele tinha uma autoridade limitada e enfraquecida, especialmente nos primeiros séculos da Idade Média, que tinha um ódio contra impérios, poderes centralizados, tá? Onde a força estava centralizada em mãos da nobreza feudal e não mais na mão do imperador romano. Na dimensão cultural,
temos o processo de síntese. E aí a gente vai entender o seguinte: a herança clássica não desaparece. Ela foi preservada, em parte, nos mosteiros, através do trabalho de alguns monges copistas, que vão copiar as estruturas, principalmente os textos filosóficos, os textos sobre democracia, política, a gente já discutiu isso aqui no módulo anterior, nas universidades medievais. E olha bem o que a gente falou aqui. A gente vai trabalhar essa articulação da universidade, do saber, na terceira aula desse curso, tá? Na terceira aula desse módulo. Entendendo então que, ao mesmo tempo, elementos germânicos e cristãos se misturavam, dando origem a uma nova forma de arte, arquitetura e pensamento, basta lembrar que a arquitetura românica e mais tarde gótica, que até hoje impressiona por sua grandiosidade, por sua estrutura pontiaguda, muito por causa dessa mistura, dessa misturinha feita ali no final da Idade Antiga. Por fim, a gente vai falar sobre a dimensão racial e ética, ou étnica, social, pensando, a gente precisa pensar, né, lembrar do mundo medieval, que ele não é homogêneo, tá? Havia intensa miscigenação cultural entre romanos e germânicos, mas também contatos com judeus e muçulmanos. Ao mundo antigo, né? Judeus e muçulmanos já começam a sua estrutura dentro do mundo antigo, na verdade, muçulmanos não, porque eles são já da Idade Média, né? Especialmente na Península Ibérica, a gente vai ver uma inter-relação entre esses povos, que isso que vai revelar a Idade Média sendo mais diversa do que muitas vezes se imagina e se lembra dela. A gente imagina uma Idade Média muito central europeia, só que os outros povos ainda coexistiam com esse mundo central europeu e tinha essa miscigenação. Inclusive Game of Thrones mostra bastante dessa mistura, né? Quando observamos todas as instâncias juntas, percebemos que a Idade Média não foi uma simples ruptura, e sim um processo de longo prazo. Essa aula já passou dos 25 minutos, que é o meu ponto padrão de fechar a aula, mas a gente ainda tem que falar da Idade das Trevas e fazer essa crítica sobre a Idade das Trevas, que é algo rápido, direto e sucinto, tá? Vamos entender que esse ponto da crítica da noção de Idade das Trevas, essa expressão não foi usada durante a Idade Média, óbvio, né? O povo da época não se chamava como o povo da Idade das Trevas, nem da Idade Média. Eles não tinham essa estrutura lógica de divisão do tempo, que vai ser algo da escola dos análises, que vai ser algo da história mesmo como fomentada como ciência na Idade Moderna. Depois, na história dos análises, a gente vai ter uma mudança da nomenclatura, uma mudança, inclusive, dos pontos de ruptura. Mas ela foi criada séculos depois, no Renascimento, já na Idade Moderna. Havia um forte movimento de valorização da cultura grega e romana, falando que eles eram o renascimento dessas culturas, que era uma cultura clássica, né, trazendo a ideia de que o meio do caminho, uma Idade Média, né, então a moderna é antiga e no meio a média, do meio. Né, a gente tem esse meio também que pode ser modificado o nome para a Idade das Trevas, porque tudo aquilo que foi criado na Idade Clássica foi apagado, foi destruído de acordo com os conceitos do Renascimento. A gente vai ver que no Iluminismo essa visão foi reforçada, né, porque o iluminista se via como um representante da razão, do progresso, em oposição ao suposto obscurantismo medieval religioso e também absoluto, que constrói esse poder absoluto e dá poderes à igreja cristã. Então, o mundo do Renascimento, o mundo moderno, ele traz essa estrutura de crítica aos ideais cristãos, teocêntricos e também de estrutura centralizada de poder. Para que ele possa fazer isso, ele vai usar aí a ideia de obscurantismo medieval, vai trazer a Idade Média como Idade das Trevas. Só que estudos históricos do século XX mostram que essa visão é extremamente simplificada e injusta. Durante a Idade Média houve preservação também e também teve inovação, além da preservação que eu já falei aqui das ideias gregas e romanas. Os mosteiros guardavam textos clássicos, houve avanço da agricultura, introdução do arado de ferro, rotação trienal da cultura. As primeiras universidades surgiram nesse período. Pensadores como Tomás de Aquino formularam sistemas filosóficos mais complexos, dialogando com Aristóteles, com a tradição cristã. Basta a gente olhar para as catedrais góticas e entender que não é apenas entender que a estrutura cristã estava muito presente, mas sim a gente teve desenvolvimento da arquitetura, a gente teve desenvolvimento da construção civil, manuscritos iluministas, né, iluminados. As universidades também vão perceber que não se trata de uma Idade das Trevas, mas de um período dinâmico e criativo que vai ficar nesse obscurantismo cristão
colocado pelo próprio povo do mundo moderno, porque o Renascimento precisava se exaltar e exaltar a Grécia e Roma. Para isso, eles precisavam rebaixar aquele período anterior ao deles, né? Então, portanto, é importante desconstruir a ideia de entender a Idade Média a partir das suas especificidades, sem cair em um julgamento de prejuízos ou produzindo um julgamento sobre épocas posteriores, observando a época anterior. Não sei se eu fiz entender. Se você tem alguma dúvida sobre essa aula ficou um pouco longa, né? 30 minutos. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você está no nosso curso, deixa no fórum. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vamos para a nossa segunda aula do módulo 6. Prometo que ela é bem mais curta do que essa, que a gente vai falar sobre feudalismo. E aí na terceira aula a gente fala sobre mentalidades, essa estrutura aí do cristianismo e das ideias, no mundo das ideias, entendendo a relação da universidade com o cristianismo, tá bom? Te vejo na próxima aula. Valeu, falou!